Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Copcast. Este canal que só traz informação relevante, informação importante. E nesse mês de março não poderia ser diferente, né, gente? Um mês tão importante para nós, mulheres. Eu tô, inclusive, com a minha camiseta aqui, ó, do Comitê Mulher, que é um comitê que o Sicredi, né, tem aí de empoderamento feminino, de realmente estimular as mulheres à liderança, né? Então eu já vim aqui já preparada, porque hoje eu vou entrevistar uma pessoa, assim, maravilhosa, super importante, né, para esse movimento de liderança feminina. E uma pessoa, gente, que, olha, tem, assim, mais de 20 anos, né, já aí de experiência, liderando aí várias iniciativas, tá, gente? Na área aí de ESG, liderança, governança, inclusão e diversidade. E claro, né, gente, é especialista no tema mulher, que é o tema que a gente vai falar hoje, justamente pra gente aí aproveitar esse mês tão importante, né, que a gente tem, que é o mês de março. Então, sem mais delongas, né, gente, vamos aqui já chamar diretamente de Porto Alegre, Gisele Gomes! Boa noite, Mirtes. Seja muito bem-vinda, Gisele. Obrigada, minha amiga querida. Estou muito feliz de estar aqui em Dourados, gravando esse Copcast. Estou achando super chique. Ai, é maravilhoso. Olha só que fantástico. No dia 8 de março, no Dia Internacional das Mulheres. Nós estamos aqui gravando, né? Exatamente. Para todas as mulheres maravilhosas que estão nos assistindo hoje. Estou muito feliz. E estar contigo, que é a minha sister e amiga do coração. Muito obrigada, Gi. Para mim é um prazer imenso também estar com você aqui, uma pessoa assim super inspiradora, né? Para mim, e tenho certeza que para todas que te conhecem, né, que fazem parte da sua trajetória, porque você tem uma trajetória bem legal, né, Gisele? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente agora quem é a Gisele Gomes. Nossa, Mirtes, eu sou uma porção de coisas, assim como a maior parte de nós somos muitas coisas. Eu vou falar algumas aqui. Eu sou a mãe do Heitor, sou CEO da Parônima, uma marca nova que eu tô lançando hoje. Sou esposa do Javier, sou professora universitária, sou doutoranda, sou mestre, sou uma ótima cozinheira. Quando tu fores a Porto Alegre, tem que me visitar, que eu vou cozinhar pra ti. Então, sou uma porção de coisas, sigo em transformação. Isso eu acho uma coisa importante, que a gente nunca está acabada. Eu sou uma pessoa que estou me tornando continuamente diversas coisas. Não, isso tem tudo a ver com mulher, né, Gisele? Porque a gente, né, nós passamos por esse mesmo movimento, né? Ao mesmo tempo aí, né? A gente leu aquele livro lá, Trança, que fala bem isso, né? Então, assim, várias histórias ali acontecendo ao mesmo tempo que acabam se entrelaçando. Então, que vão se conectando, exatamente. Uma costura. Uma costura. Então, assim, realmente a sua trajetória é a trajetória de muitas mulheres que estão aí hoje, né? E aí você falou uma coisa que até eu não coloquei aqui, que você tem uma empresa Parônima. Parônima, tô lançando a marca hoje, olha só, Mirtes, que presente, que exatamente. Presente. Ah, que bom que você veio lançar aqui junto com a gente, que então. máximo, estou muito feliz. No dia 8 de março. No dia 8 de março. Essa trajetória, Mirtes, começou lá em 2014, comecei com uma consultoria. Em 2016, quando eu iniciei junto ao Sicredi o programa Rede Global de Mulheres Líderes, que se desdobrou, então, na estratégia no programa Comitê Mulher, tinha muito foco nas questões de gênero, mulheres. Depois migrou para as questões de gênero. E à medida que eu fui estudando, eu compreendi que essa é uma agenda muito mais ampla. Diversidade, equidade, inclusão. Eu fui fazer um mestrado, fui fazer um doutorado. E agora a Parônima ela vem justamente para dar assim, consonância a todo esse movimento, então, de culturas inclusivas. Então, é Parônima Ecossistema de Aprendizagem, que tem uma escola de negócios, tem uma consultoria e trabalha com pesquisas também. Ai, que legal, Gisele. E é tudo que a gente precisa, né? As organizações precisam disso hoje, né, Gisele? De realmente empresas especializadas nesses temas, né? E justamente falando nesses temas, né, a gente falou aqui de diversidade e inclusão, a gente falou aqui, né, da parte de ESG, né, liderança, governança, mas tem uma pauta aqui, claro, que chama muito a minha atenção, né, principalmente hoje, né, que é a da liderança feminina, da pauta, né, da mulher. Então, assim, você é uma mulher aí, que você falou, né, várias mulheres em uma só. Por que você se interessou tanto em pesquisar sobre a mulher?
Ai, que pergunta bem linda. Mirtes, eu acabei formulando bem essa resposta ao longo do tempo. Eu não tinha essa resposta formulada, mas eu acredito muito na história. A nossa história é o nosso poder. Então, acho que tem muito a ver com a minha infância, com a minha ancestralidade, com todas as mulheres que me inspiraram. Então, desde criança, eu sempre fui uma pessoa, uma mulher muito pautada nas questões de justiça social. Então, eu via que as minhas avós sofriam vários reveses por serem mulheres. Então, aí uma série de questões. As minhas avós, a minha mãe, a minha tia. Então, todo o meu universo está ligado à questão das mulheres e também da diversidade, da equidade, inclusão, em alguma medida. Então, eu digo que isso é uma sementinha que estava dentro de mim. E o que aconteceu? Quando eu fui convidada lá em 2016 para... junto ao Sicredi, iniciar esse movimento, é como se essa sementinha, que é o meu propósito, eclodisse. E a partir daí, várias coisas foram nascendo. Então, foi a partir daí, eu acho que da observação, daquilo que eu vivenciei, muito pautado, eu acredito, que é uma questão de justiça. Nós somos mais de 50% da população brasileira, 51,5% da população brasileira. De mulheres. Exatamente. Olha só, gente. Nós temos mais anos de estudo, assim, não gosto muito de fazer comparações, mas estudamos muito. E eu acredito muito no poder transformador que nós temos. Aquela frase de um livro que nós também lemos no Comitê Mulher, me lembro que foi o primeiro livro com o qual a gente presenteou as mulheres, que fala que quando as mulheres ascendem, a humanidade toda ascende. Então, para mim, isso tem a ver com o meu propósito, Mirtes, muito a ver com o meu propósito. O livro que a Gisele está falando é A Coragem de Ser Imperfeita, né? Da Brené Brown, é um livro maravilhoso aí, fica até de sugestão aí para quem está nos ouvindo, né, Gi? Se quiser ler também, é muito legal. Muito bacana. E aí, você tocou num ponto que eu vou até te perguntar, sabe? Você tocou no ponto do Sicredi e tudo, né? Você teve uma transição de carreira aí também, né, Gisele? Você era colaboradora do Sicredi, né? Exatamente. Eu fui colaboradora do Sicredi de 2009 a 2014. Foi uma experiência fantástica, fabulosa. E eu deixei o Sicredi por questões familiares. O meu marido foi convidado a trabalhar numa outra cidade, então nós nos mudamos. Fizemos essa mudança de cidade que, obviamente, impactou na minha posição no Sicredi. Então, quando eu saí, eu era secretária de governança da Sicredi Participações, eu pensei, vou colocar uma consultoria. Mas muito por quê, Mirce? Eu acho que isso é um dado bem importante também, falando hoje no Dia Internacional das Mulheres. Quando eu trabalhava no Sicredi, eu já tinha conquistado todo um espaço e eu tinha flexibilidade de horário. Hoje, quando a gente fala sobre equidade de gênero, a gente precisa levar algumas coisas em consideração. Trabalhar sempre foi algo importante para mim. Eu acredito muito que as mulheres devem trabalhar e acredito que o empoderamento econômico, ele é um pilar importantíssimo. Se você não é financeiramente independente, você não é de fato independente. Esta é a minha opinião, é a minha perspectiva. Concordo. Então, não trabalhar não era uma opção para mim. E as pessoas muitas vezes imputam, mas por que você está trabalhando se o seu marido pode pagar as contas? Não tem a ver exatamente com isso. As pessoas têm muitas vezes uma visão muito limitada. Né? Para que vai trabalhar, Para que vai trabalhar? Não. Então, não trabalhar não era uma opção para mim. Então, eu pensei, o que eu posso fazer? Porque o meu filho era pequeno e eu não queria, então, sair de onde eu estava, no Sicredi, que eu já tinha construído esse espaço, para trabalhar numa cidade, que é uma cidade relativamente grande do Rio Grande do Sul, mas que tem muita empresa, fábrica. Então, eu sabia que eu ia ter que trabalhar das 7 às 7. Não é que eu não trabalhe das 7 às 7, veja bem, mas que eu ia ter que bater cartão, ia ter que estar lá presencialmente, não ia ver o meu filho crescer. Então, eu fui empreender muito pautada em uma necessidade familiar. Assim como milhões de mulheres no Brasil. Exatamente. Elas vão empreender porque elas não encontram outro caminho senão este. Então, para mim, funcionou super bem. Fui muito bem sucedida. Então, agora, em 2024, 10 anos
estão lançando uma nova marca, que é um novo momento e tudo mais. Então, foi isso. Comecei, então, sair das atividades de secretaria de governança e eu ia dar uma consultoria para secretárias. E aí, depois destes 2 anos, algumas coisas aperfeiçoando também, aperfeiçoando, né? E surgiu esse convite para começar a Rede Global de Mulheres Líderes. Como eu disse, isso teve muito a ver, eclodiu dentro de mim essa sementinha desse propósito. E foi de novo, Mirtz, o amor pelas mulheres que fez eu estudar. Então eu pensei, puxa vida, essas mulheres estão confiando em mim. Tem uma coisa que é muito importante para mim, que é essa questão da sororidade e do respeito mútuo. Eu acredito muito que nós mulheres juntas podemos muitas coisas. E eu pensei, puxa vida, não posso decepcionar essas mulheres. Elas estão contando comigo. E aí, Mirtz, eu fui estudar, fui para a Academia da ONU Mulheres, fiz vários cursos, fui para a INSEAD, fazer um curso de balanço de gênero nas organizações, mas aí também veio num crescente todo esse movimento, tanto ESG, que é essa sigla que diz respeito aos aspectos ambientais, Sim. Em inglês seria environmental, sociais e de governança, e também a pauta de diversidade, equidade e inclusão. Fui fazer um mestrado e eu pensei, bom, vou acabar no mestrado. E eu pesquisei mulheres na liderança. Aí depois, agora, no doutorado, eu nunca pensei que eu ia me tornar doutora. Então, eu fui emendando uma coisa na outra. É interessante, me diz que eu fui a primeira mulher da minha família a concluir um curso superior. Depois de mim, a minha mãe se formou. Ah, que legal! Com quantos anos, Gisele? A minha mãe se formou com quase 60 anos. Olha aí. Em pedagogia. Tá vendo? É uma inspiração, né? Porque tem muitas mulheres aí de 40 anos aí falando, nossa, eu tô muito velha pra entrar na faculdade, né? Nunca, a gente nunca está velha, sempre tem possibilidade. Mas eu espero agora legar para o meu filho um outro momento, que ele possa olhar para mim e dizer, nossa, eu tenho uma mãe que fez doutorado, esse caminho também é possível. Não estou dizendo que se você não tem uma mãe que é formada, não é isso que eu estou falando, mas espero também deixar um legado para o meu filho, uma outra história. Ah, com certeza, né, Gisele? E você tocou num ponto, Gi, que você falou que você saiu do Sicredi porque o seu esposo, ele foi transferido. Né? Isso. E isso acontece muito, né, na vida das mulheres, né? Geralmente, assim, se tiver que alguém abrir mão ali da sua carreira profissional, tiver que fazer uma transição de carreira, então, na maioria das vezes, somos nós, mulheres, né, que abrimos mão ali pela família, né, por todo o contexto que você mesmo contou, né? Mas aí me veio na memória, assim, uma coisa que a gente tem que falar muito, né? Que é a questão, assim, às vezes a mulher, ela sai do mercado de trabalho e ela vai, então, né, pra dentro de casa. E daí ela fica ali, ela lava, ela passa, ela cuida do marido. Aí só o marido trabalha fora, né? E ela fala, poxa, eu não ajudo meu marido financeiramente, né? Só meu marido que sustenta a casa, né? E aí a gente entra num tema que é a economia do cuidado, né? Que muitas pessoas não sabem, muitas mulheres hoje, inclusive, assistindo, né, essa gravação, estão praticando economia do cuidado e não sabem o que é, né, Gisele? Eu queria que você contasse um pouquinho para que elas soubessem a importância que elas têm. Que legal, Mirtz. Acho que é bem importante, quando a gente fala sobre equidade de gênero, economia do cuidado vai estar na centralidade desse processo. Então, acho que tem 2 conceitos aí que são bem importantes. Primeiro, que trabalho doméstico é sim trabalho. Por isso chama a economia do cuidado. Muitas vezes a gente ouve as mulheres entraram tardiamente no mercado de trabalho. Não é verdade, as mulheres sempre trabalharam, sempre. Então vamos pegar assim, nos séculos passados, que o mundo era um grande campo. As mulheres sempre trabalharam. Então, a gente tem uma ideia equivocada e uma ideia errônea desse trabalho. Então, a economia do cuidado diz respeito justamente a todas estas atividades que são necessárias e imprescindíveis para a manutenção de si mesma e de outrem, ou seja, da sua família. A pessoa precisa comer, a pessoa precisa ter roupa limpa, precisa de uma série de coisas. Tem um livro da Melinda Gates
que é o momento de voar, que tem um dado que diz o seguinte, que se a economia do cuidado fosse remunerada, seria a maior economia do mundo. E tem uns dados que falam mais ou menos isso, e não dizem que seria a primeira economia do mundo, mas muito próximo disso. Então, a economia do cuidado é justamente essas tarefas que são majoritariamente delegadas às mulheres, mas que não tem de ser das mulheres, mas que convencionou-se assim na sociedade. Por que razão? Bom, a gente precisa resgatar aí alguns fatores históricos, mas o que eu sei, Mirtz, é que o ano é 2024 e a gente pode sim mudar este cenário. Então, a economia do cuidado é todo esse tempo gasto, toda a energia, que inclusive tem uma carga mental. Nossa, o que é a carga mental, Mirtz? Ficar em casa cuidando de filho. E não é só fazer. Tem aquele exemplo, assim, vou te dar um exemplo muito real. O que é carga mental? Então, bom, para eu viajar... Ontem eu saí de casa e pensei, puxa vida, meu filho precisa comer morango. Aí você vai planejar. Então, a carga mental é além do horário, do tempo que você gasta na execução dessas tarefas, a carga mental, o que você precisa pensar ao mesmo tempo. E aí tem aquele mito, não, mas é que o cérebro das mulheres foi feito para fazer, né? Faz um monte de coisa não junto, é verdade, ao mesmo não tempo, é verdade. Né? A gente precisa cuidar com essas falácias que acabam prejudicando nós mesmos, sobrecarregam. Né, então, assim, Gisele? Todos os cérebros humanos foram feitos, eles funcionam mais executando uma tarefa por vez. Se eu estou executando muitas tarefas, eu estou sobrecarregado, estou sobrecarregando o meu sistema. Então, assim, economia do cuidado é isso, Mirtz. A gente precisa, sim, reconhecer o trabalho que é realizado em âmbito doméstico como trabalho, sim, porque isso contribui muito. É imprescindível para a manutenção de todas as pessoas daquele círculo familiar. Sim, e se for contabilizar mesmo, ela tem que ser uma das maiores economias, porque menina, não tem folga. Não tem, é 24 horas por dia, né? Então tem aí uma carga de trabalho muito grande, né? Muito grande. E tem as mulheres ainda que trabalham fora e ainda voltam. Nós, as mulheres por aí, né? A gente não, né? Nós. Nós que trabalhamos fora e ainda chegamos em casa e temos aí, né? Marido, filho, casa, tudo para administrar também e para estar... Então, por isso que a gente tem que debater, Mirtz, e pensar em equalizar este modelo, que é um modelo extremamente desvantajoso, não é bom para ninguém. As pessoas costumam pensar... Tem gente que se beneficia aí, né, Gisele? Mas não deveria ser. Eu digo que se a gente equalizar várias questões, vai ser bom para todas as pessoas. Com certeza. Para todas as pessoas. Porque as mulheres, às vezes, elas chegam do trabalho cansada, né? Naquela loucura da carga de trabalho que a gente tem mesmo no nosso dia a dia. Chega em casa e tá lá, faz uma coisa e cozinha e tal. E às vezes os homens não têm esse trabalho, sabe, Gisele? Então, assim, é mais uma parte mesmo, assim, eu acredito muito que seja uma parte de conscientização. Porque às vezes eu acredito que... Será que eles percebem, Gisele? Né? Será que eles falam, poxa, minha mulher tá trabalhando e eu tô aqui sentado, não tô, né, tô assistindo tô assistindo uma televisão, ou tô mexendo no celular, enquanto a mulher tá cuidando do meu filho, enquanto a mulher... Então, assim, será que a gente precisa, né, esse mês de março, ele é pra quê? Ele é pra sensibilizar, né, os homens também a terem um olhar para as mulheres de uma forma diferente? Ou é pra simplesmente pegar e falar, minha filha, acorda, que você é muito mais do que isso? Eu acho que é uma porção de coisas, Mirtz. Esse 8 de março, onde nós comemoramos o Mês Internacional das Mulheres, foi uma data instituída em 1977 pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, mas, na verdade, essa data ela veio só dar uma chancela a inúmeros movimentos que estavam acontecendo há muitos séculos. Então, o nome bonito da data é Dia Internacional da Luta pelos direitos das mulheres e paz internacional. Então, a gente precisa, sim, fazer esse momento de sensibilização, não apenas no mês de março, 12 meses do ano, e precisamos de todas as pessoas. Nós precisamos de pessoas aliadas a esta pauta.
No ano passado, no mês de março, o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, disse que nós levaremos 300 anos para atingir a igualdade de gênero. Veja, Mirtz, eu não estou falando que igualdade de gênero é sermos iguais. Somos todas as pessoas que habitam este planeta diferentes. Então, igualdade de gênero não quer dizer que vamos ser iguais a ninguém. Não é este o debate. É que nós não temos sequer direitos a prerrogativas universais por sermos mulheres. E aí, quando a gente fala sobre paridade de gênero, ou seja, o percentual de mulheres nos mesmos lugares, ocupando as mesmas posições que homens, mais de 130 anos. Nossa, e aí vamos entrar em outras questões, que são papéis estereótipos de gênero. Porque você falou, Mirtz, mas tem que ser a mulher. Não, mas às vezes eu vejo alguns retrocessos na sociedade em relação a isso. Não, mas isso é atividade de mulher. Eu tenho um filho, um menino, o Heitor, e eu ensino ele a fazer todas as coisas, porque isso pressupõe uma liberdade pessoal. Suponho que em algum momento ele vá trilhar o seu caminho e ele precisa fazer as suas coisas. Precisa cozinhar, precisa lavar uma louça, precisa lavar a roupa, precisa fazer uma série, ir ao supermercado. Então, isso são coisas essenciais que toda pessoa deve saber e deve aprender. Não é um trabalho exclusivamente feminino, como também não existem aí trabalhos exclusivamente masculinos, claro né? Que não. A gente precisa desmistificar isso, Temos que desmistificar, Mirtz. Temos que desmistificar todas essas questões. Imprescindível. E aí você falou da Rede Global de Mulheres Líderes, né? A gente falou aí da Sister, né? E eu queria que você explicasse para o pessoal qual que é esse movimento e qual que é a intenção da ONU, né, nesse programa. Tá bem. Mirtz, esse é um programa da WOCO, né? Do World Council of Credit Unions. Olha, ai que chique! Que é o Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito, que tem sede em Madison, nos Estados Unidos. E o Sicredi é um membro direto do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito. Então, esse programa, Rede Global de Mulheres Líderes, que eu vou dar o nome em inglês, porque o nosso podcast é muito chique. Fala, chama Gisele. Global Women's Leadership Network. Chique! E teve início em 2009, nos Estados Unidos. O que aconteceu? As pessoas, as lideranças, colaboradores das cooperativas perceberam que havia muitas mulheres trabalhando nas cooperativas, mas que elas não estavam representadas em cargos de liderança, em posições... É raro, mas acontece sempre. Em posições de liderança. Então, uma mulher chamada Sue Mitchell, que foi a chair do programa, junto ao CEO, então, da época... no WOCO, o Brian, iniciaram esse programa, que tem como objetivo, Mirtz, alavancar a participação das mulheres em posições de liderança nas cooperativas de crédito ao redor do mundo e qualificar também a participação dessas mulheres. Então, o programa teve início em 2009 nos Estados Unidos. E logo na sequência, vários países e seus membros diretos, tal qual o Sicredi, foram convidados a participar deste programa. O Sicredi começou a participar da Rede Global de Mulheres Líderes em 2010 e a gente tentou vários modelos, até que em 2016, então, a gente instituiu o programa por meio do Comitê Mulher aqui no Brasil. Então, a gente tem o âmbito local, que é o Comitê Mulher. A gente vai ter a Sister Society, que é um link, então, entre o Comitê Mulher local e a Rede Global. Então, a Sister Society é como se fosse, como que eu posso te dizer, um comitê mesmo em âmbito nacional que faz esse link entre a esfera local e a esfera global, internacional. E o objetivo da Rede Global de Mulheres Líderes é que a gente possa aumentar a participação de mulheres nas posições de liderança em cooperativas de crédito e qualificar também a trajetória destas mulheres. E é super importante, né? A gente fala assim, eu comentei do Comitê Mulher, né? Que a gente tem aqui na nossa cooperativa, o Sicredi aí, graças a Deus aí, a gente tem lideranças que super incentivam, né, e apoiam, né, as lideranças femininas, e a gente então instituiu, né, o Comitê Mulher, a gente tá aí com 1 ano de Comitê Mulher já,
E como é importante essa pauta de capacitação da mulher mesmo, né? E às vezes a mulher, ela acha que ela é super capacitada, que nem você falou, né? Cara, a gente aí tem muitos mais... A gente estuda muito mais, a gente se dedica muito mais, né? Tem estudos que falam sobre isso, que nas universidades o número de mulheres é muito maior do que o número de homens, né? Mas como as mulheres não acreditam em si mesmas, né, Gisele? A gente nunca acha que a gente está capacitada para assumir um cargo de alta liderança, né? Por que que isso acontece, Gisele? Então, Mirce, até um tempo atrás eu gostava muito daquela expressão chamada síndrome da impostora. Ah, eu tenho a síndrome da impostora. À medida que eu fui estudando mais e fui me aprofundando nesse tema, eu compreendi. Tem uma frase que vai traduzir bem o que eu quero dizer. É preciso olhar a árvore, mas é preciso olhar a floresta. Então, a gente foca muito na mulher e fica pensando, ela não coloca a mão, ela não levanta a mão, não se coloca à disposição. Mas veja, existe toda uma estrutura que está posta na nossa sociedade, todo um ambiente que não é dos mais amistosos e amigáveis para que as mulheres consigam fazer alguns movimentos. Então, a gente precisa compreender isso. E dar condições. Então, veja, não se trata da mulher achar que ela não é capacitada. Pode acontecer, às vezes, a gente está falando sobre muitas pessoas. Então, cada pessoa tem as suas individualidades, seus desafios. Não se trata das suas crenças, né? Não é isso. Mas é preciso compreender que há um contexto muito maior que acaba afastando. Até tem um estudo que diz a falsa farsa. Então, é preciso eu compreender o que é síndrome da impostora, que pode existir. E a síndrome da impostora, ela existe tanto para mulheres quanto para homens, ou que é o que a gente chama de ambiente hostil. O ambiente não está preparado. E eu não estou entrando aqui, vamos nos vitimizar. Não, eu não sou essa pessoa. Sou uma pessoa extremamente para frente e positiva, mas justamente porque eu estudo e eu tenho muitos dados, eu consigo te dizer que a gente está num momento que precisamos avançar enquanto sociedade. Quando eu te digo que vamos levar 300 anos para a igualdade de gênero, estou te falando que é um ambiente extremamente hostil. Quando eu digo que vamos levar mais de 130 anos para atingir a paridade de gênero, eu estou dizendo que esse ambiente não é dos mais amistosos. Então, não dá só para imputar, Mirtz, eu quero te dizer, sim, só colocar na conta das mulheres. Porque eu me dei conta também que sempre que eu dizia que era síndrome da impostora, eu também estava facilitando para aquele contexto. Veja, a culpa é minha. A culpa é minha. E a gente já carrega uma culpa desde que a gente nasce. Eu vim com um defeito de fábrica. Não, eu não vim com nenhum defeito de fábrica. Há todo um contexto. E veja, eu particularmente fui uma menina na qual o seu pai acreditou muito. Meu pai achava que eu era muito maravilhosa, muito inteligente, que eu podia fazer tudo que eu quisesse. Então, eu comecei a me questionar, porque muita gente dizia, síndrome da impostora, quando era criança. Não. Pelo contrário, meu pai achava que eu podia ser tudo que eu quisesse. Portanto, aqueles sintomas, aquele checklist da síndrome da impostora não batia. Se encaixava muito. E eu comecei a pensar, é síndrome da impostora ou é outra coisa? E aí eu fui me dar conta que, na verdade, era outra coisa e fui estudar, de fato, não é? Então, assim, é como se fosse 3 esferas, assim. Tem o âmbito pessoal, mas tem um outro âmbito externo e a gente precisa sempre equalizar. Resposta simples para problemas complexos é erro na certa. Exatamente. Isso é um problema complexo, portanto, uma resposta simples não vai nos ajudar. Nossa, e você tocou num ponto, assim, que é perfeito, né? Porque, assim, Gisele, a gente... Quando fala questão de política, as mulheres não querem assumir, né? Tipo assim, não querem se candidatar, não querem ser... cargo de liderança, as mulheres não querem, né? A gente abre cargo, mas as mulheres não querem. Não é que as mulheres não querem, né? Esse contexto que você traz, nossa, faz todo sentido, né? Porque a mulher, quando olha, aqui tá uma proposta, tem esse cargo de liderança que tá disponível, você quer? Cara, não é só o cargo de liderança. Tem um monte de coisa ali para trás que ela tem que analisar. Uma rede de apoio se ela tiver filhos,
né? Aonde ela vai deixar os filhos, como que ela vai fazer, se ela é casada, se ela não é casada, se o marido trabalha. Então, cara, ela faz uma análise tão grande, aquilo ali pra ela, aquela pergunta vai lá atrás, né? Então, assim, é dar condições, né? Então, a gente tem sim que estar conscientizando sempre as lideranças que nós temos para quando tiver oportunidade de mulheres assumirem cargos por capacidade, né? Porque as mulheres têm total capacidade de assumir cargos de liderança como qualquer outra pessoa, mas também dar condições, né? Olhar todo esse contexto cultural que a gente tem, que a mulher tem, né? Da economia do cuidado, a mulher que tem que cuidar dos filhos, porque quem sai ali, né, para cuidar do filho quando o filho tá doente, quem sai do trabalho? Né? Quem pega ali um atestado para ir lá cuidar do filho em casa? Geralmente é a mulher. É muito difícil você ver um executivo falando, olha, hoje eu não vou porque meu filho tá doente. Mas imagina, se o executivo fizesse esse movimento, ele iria inaugurar tantas outras possibilidades. A premissa é, eu não posso ser o que eu não vejo, mas eu posso ser muito aquilo que eu vejo. Então, veja, ele fez esse movimento, eu também posso fazer. Exatamente, não há nada de errado, né, em relação a isso. Mas ainda é cultural, Gisele. Claro. Porque isso é uma coisa especificamente feminina. É a mulher que tem que cuidar dos filhos, é a mulher que tem que cuidar da casa, entendeu? Então, assim, cara, eu queria ver, sabia? Eu queria mas ver veja, o cara Mirtz, falando, olha, hoje eu não vou poder participar da reunião. Aí é que está. Eu amo cuidar do meu filho, mas não só cuidar do meu filho. Por isso hoje a gente fala muito sobre parentalidade e não apenas sobre maternidade. Parentalidade. De que forma envolver os pais, porque é tão importante para o crescimento holístico de um ser humano ter a participação de sua mãe e de seu pai. Então, veja, estamos perdendo a possibilidade de fazer esse movimento. A gente fala muito, ainda na pauta ESG, sobre a cultura regenerativa. Então, a parentalidade faz parte de uma cultura regenerativa. Vamos entregar o melhor para o nosso planeta. E como a gente tem que falar sobre esse tema, né? Muito. Assim, a gente fala, mês de março, mês da mulher. Vai falar sobre mulher. Mas a gente tem que estar falando o tempo inteiro, porque é um tema inesgotável, né? Quando começa a falar sobre questões femininas, questões da mulher, cara, é um leque, né, de temas que a gente tem aí dentro do ESG, dentro da governança, né, dentro de vários outros temas aí que a gente pode surfar e ficar aqui até amanhã conversando, né? Poderíamos, Mirtz, ainda mais nós duas. Ainda mais nós duas. Tem isso. E aí, fugindo um pouco aí desse tema aí da mulher, né, que a gente sabe, já falamos que você é especialista nesse tema, uma estudiosa, pesquisadora nesse tema, mas também inclusão e diversidade, né? E aí eu te pergunto, aconteceu alguma coisa que te chamou a atenção para esse tema de inclusão e diversidade? Que legal, Mirtz. Foi estudando, mas como eu disse, vou fazer agora... Vou rebobinar a fita. Isso aí é só para quem tem determinada... Não, tem gente que nem sabe o que é isso. Gisele. Pois bem, acontece que uma das mulheres que mais me impactou na minha vida foi a minha tia Helena. E ela teve poliomielite na infância. Então, quando eu nasci, a minha tia Helena já estava numa cadeira de rodas. Ela não caminhava e tudo mais. Eu me lembro que quando eu era criança, a minha avó levava a minha tia no encontro de pessoas com deficiência. Que essa é a nomenclatura correta. Primeiro vem a pessoa e depois vem a deficiência. Só que eu não tinha me dado conta, então eu vivi nesse ambiente. Então, várias coisas aí dentro desse meu ambiente infantil tinham a ver com a diversidade, a equidade e a inclusão. Só que eu não me dei conta em relação a isso. Lá em 2016, vamos trabalhar com mulheres. Mas hoje, Mirtz, para a gente dar conta justamente dessa complexidade, eu sempre digo que os meus estudos todos, as minhas pesquisas, ela tem uma perspectiva interseccional de gênero. Ai, Gisele, o que é isso? O que é isso, Gisele? Então, Mirtz, é justamente levar em consideração os marcadores sociais da diferença. Então, eu sou uma mulher branca, de classe média, heterossexual. Então, existem muitos marcadores que nos diferenciam. Eu sei, por exemplo, de acordo com inúmeros dados, que uma mulher negra ganha menos do que uma mulher branca. Que absurdo, né? Mas é o que acontece. Então, a gente vai ter ainda menos mulheres com deficiência
trabalhando. Então, tem uma série de questões. Isso é interseccionalidade. É como se fosse, pensemos numa florzinha, e aí tem o miolo da florzinha. Então, são os atravessamentos identitários, por assim dizer. Então, falar simplesmente em mulher, sem esse recorte interseccional, ele é muito incompleto. Então, para que seja completo, eu preciso levar em consideração vários outros aspectos. É aí que a gente abre, então, esse leque para a inclusão. Então, tem uma coisa aí de experiência familiar, do que me aconteceu com as minhas avós e tudo mais, né? Com mulheres, e que fez, então, eu resgatar. Eu só me dei conta disso há pouco tempo, para te falar bem a verdade. Mas aí, uma vez que me dei conta disso, sou uma pessoa aliada para além da minha pauta. Eu acho que a gente poder escolher falar sobre algumas coisas, a gente poder ter... É um privilégio poder escolher do que falar ou quais pautas escolher. Então, eu sou uma mulher privilegiada, me comparando com outras culturas ou com outras mulheres. E eu quero usar justamente dessa minha possibilidade, desse meu privilégio, para alavancar o maior número possível de pessoas. Porque eu penso na minha tia, Helena, puxa vida, como teria sido a vida dela? E aí, Mirtz, eu tô no meu doutorado, acabei de fazer as entrevistas. De inclusão e diversidade, né? De inclusão e diversidade. Estou pesquisando mulheres em conselhos de administração e os desafios que as mulheres, numa perspectiva interseccional, enfrentam para chegar a essas posições. Veja, eu não consegui identificar mulheres com deficiência em conselhos de administração. E eu entrevistei uma consultora, ela é francesa, mas tem base em Nova York. Ela trabalhou na Oxfam Internacional e ela é vice-presidente de um conselho que fica lá nos Estados Unidos, de um fundo de investimentos. E aí eu perguntei para ela, Sophie, o conselho de vocês é diverso? Ela falou, sim, Gisele, nós temos várias mulheres, temos várias pessoas negras. Eu falei, legal. E vocês têm mulheres com deficiência? E ela disse, nossa, não. Gisele, eu sequer tinha pensado nisso. Olha, então, como a gente é limitado, né? Então é isso, Mirtz. A gente fazer esse exercício sempre numa perspectiva interseccional de gênero. Então, falar sobre mulheres é muito generalista. Eu preciso olhar com uma lupa e compreender de quais mulheres eu estou falando. Mas de forma bastante clara, acho que tem a ver com a minha experiência de vida e o quanto eu desejo que mulheres diferentes de mim também tenham o seu espaço. Ai, que lindo! Isso é maravilhoso, né? Mas assim, já partindo pro final, né? Infelizmente, porque a minha vontade é que era ficar ainda mais um tempão aqui pra nossa conversa. Dá pra gente fazer vários copcasts. Dá pra gente fazer temporadas, né? Episódios. Olha só. Conversa vai ter bastante, Gisele. Olha, vamos conversar. Paulo, presidente Paulo, que está nos ouvindo. Patrocine a nossa temporada do Copcast. E Gi, assim, já partindo pro final mesmo, eu sei que tem várias mulheres que estão nos assistindo, várias mulheres que praticam hoje, que estão dentro de casa, como nós também aí que temos a economia do cuidado, várias mulheres que estão aí dentro do mercado de trabalho, nessa disputa, né, nessa loucura, várias mulheres que querem também se desafiar e assumirem cargos de liderança. E daí, para essas mulheres, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, sabe? Assim, para esse começo, para esse início, que a gente sabe que é uma luta mesmo ali, né, Gisele? Então, eu queria que você deixasse, sabe, uma mensagem para essas mulheres, assim, que estão querendo assumir aí cargos de liderança dentro das suas empresas. Legal, Mirtz. Bom, primeiro, estudem muito, porque para mim o capital intelectual é algo extremamente importante. Todos os lugares nos quais eu estou, o capital intelectual vale muito. Então, isso é uma coisa básica. E a outra, Mirtz, formem redes de afeto. A gente pode falar sobre networking, mas formem redes de afeto entre mulheres para que vocês possam se apoiar umas às outras, né? Uma mulher vai subindo e vai puxando a outra também. Por que eu estou dizendo isso, Mirtz? Nas minhas pesquisas, eu pergunto para as mulheres o que mais impacta na vida delas. E essa rede de afetos, ela é extremamente importante,
porque a gente divide não apenas conhecimento, não apenas sabedoria, não apenas os desafios que nos atravessam, mas, sobretudo, a gente divide afeto. E isso eu acho que é muito importante. Então, empatia, unam-se, né, unam-se a esses movimentos. Unam-se a esses movimentos. Eu acho que faz uma grande diferença. Assim, eu vejo pelo nosso grupo da Sister Society, do qual tu fazes parte agora, Mirtz, o quanto isso impactou positivamente muito importante. a minha vida. Esse apoio mesmo, né? Esse movimento de uma apoiar a outra. Igual você falou, né? Uma puxando a outra, né? E isso é assim, não é só dentro da Sister, não é só dentro dos comitês, né, mulher, que isso acontece, né? A gente tem redes aí de amizades mesmo, claro. né? Por isso que é tão importante, às vezes, falar, a terapia é sair para conversar com as amigas, né? E é isso, né? Uma empoderando a outra, uma compreendendo a outra, tendo empatia, se colocando no lugar e realmente crescendo juntas, né? Que é o... Muito melhor, Mirtz, é muito melhor, porque o teu sucesso me faz feliz. Muito. E isso é difícil, sabia, Gisele? Assim, eu sei que também no meio masculino isso acontece, né? Mas a gente fala assim, mulher é tipo assim, inveja a outra, né? Cara, isso é uma coisa que tem que acabar, né, Gisele? Eu acho que quando a gente vê uma outra mulher num cargo de liderança, a gente não tem que criticar ela ou pensar, nossa, que nem acontece muito, né? Como que ela chegou lá, né? Como que ela chegou lá, Gisele? Pelo amor de Deus, né? Mulher trabalhou, lutou, estudou, né? Muito, como você disse, né? Então, que a gente possa realmente ter essa empatia, né? E ficar feliz, né? Ficar realmente, assim, comemorar, né? Com a promoção e realmente com o crescimento de outras mulheres, né, Gisele? Claro, Mirtz. A gente tem que celebrar as vitórias umas das outras. É isso que é essa rede, né? Isso que é essa rede de afeto. Então, que a gente fique feliz aí, né, com a felicidade de outras mulheres também. Gisele, eu gostaria de te agradecer, minha amiga, por esse bate-papo incrível que a gente teve aqui hoje. Eu tenho certeza que todas as mulheres que nos assistiram, né, gostaram muito dessa conversa e eu tenho certeza que também iriam gostar se tivesse outros episódios também, né? Mulheres e homens, Mirtz, também, né? Claro, a gente precisa de todas as pessoas juntas conosco nessa pauta que é tão importante para o mundo, para a sociedade. Mulheres e homens, precisamos de pessoas aliadas, vamos todo mundo junto. Então vamos todo mundo junto nesse movimento. Isso aí. E realmente, né, crescendo juntos mesmo, né, que é muito melhor, né? E isso muito faz melhor. todo sentido com o cooperativismo também, né, Gisele? Tudo a ver. Todo mundo junto com o mesmo objetivo. Sociedades mais prósperas e justas. É isso. Obrigada, Gisele. Obrigada, Mirtz. E assim, gente, falando do cooperativismo, de sociedade mais próspera, de ajuda mútua, que a gente encerra, então, o nosso episódio de hoje. E, gente, eu até não falei, mas eu vou voltar até aqui. Por favor, Gisele, fala pra gente quais são as suas redes sociais, mulher. Pra quem tá ali te ouvindo, quem te ouviu e fala, gente, eu quero seguir essa mulher fantástica. Como que faz? Ai, vão lá no meu perfil do Instagram, giselegomes.co, porque hoje eu estou lançando essa marca nova, mas até então é giselegomes.co, de .company, .cooperativa. E no LinkedIn, Gisele Gomes. Então é isso, gente. Se vocês quiserem seguir a Gisele lá também, tem várias dicas, vários vídeos, né, Gisele? Que eu sempre acompanho também, com vários temas, né? Diversos temas aí que a Gisele trabalha. E, gente, assim a gente encerra esse episódio e eu espero você no próximo. Fica ligado, hein? Se não é inscrito no canal, já sabe, né, gente? Se inscreve, clica no sininho e compartilha, né? Gente, muito obrigada. Tchau, tchau.